ocidental pode trazer para nações como essa. Bom, mas o fato é que quando Darwin está conversando com Fitzroy, ele ainda não se decidiu se ele quer mesmo ir ou não, porque ele não tinha elementos. E ele faz então avaliações, troca cartas com suas irmãs, com a família, e ele estava se preparando para a excursão, para a viagem nas Ilhas Canárias, ele estava estudando geologia, então ele sabia que estudar geologia da América do Sul seria extraordinário, e ninguém tinha feito isso ainda. Ele brincava dizendo que uma galinha ciscando o chão do galinheiro sabe mais do subsolo local do que nós da América do Sul. Ou seja, ele seria o primeiro martelo geológico a bater numa rocha na América do Sul. Agora, pessoalmente seria ruim, porque seriam vários anos e a Fanny tinha um noivo, estava já pensando em se casar, e se ele viajasse, isso seria absolutamente, não haveria saída. Mas aí há uma notícia. A notícia, assim que circula a notícia que Darwin vai viajar, vai ficar anos fora, ele recebe a notícia que a Fanny rompeu o noivado. Ela rompe o noivado, o Darwin recebe a notícia do posto no finalzinho de agosto de 1831, no começo, então na semana seguinte a Fanny rompe o noivado e vai ao encontro de Darwin e leva a ele um presente com um recado. Doutor Postilhão, aceite esta pequena bolsa como lembrança da governanta da Floresta Negra. O recado cifrado não tem a conotação mais, enfim, nenhuma conotação mais picante que a gente possa imaginar. Na verdade, ela estava usando os termos da infância, aonde ele tinha como apelido Postilhão. Postilhão era um mensageiro, era aquele que, se você quisesse mandar um anel, por exemplo, um anel de ouro, um familiar, você podia contratar uma pessoa que ela podia transportar dinheiro, valores, mas também cartas. Eram guardas armados que então iam com cavalos possantes rápidos que podiam então se deslocar rapidamente. Esse era o apelido do Darwin. E ele tinha dado para ela o apelido de governanta, provavelmente porque ela errava muito na ortografia. E eles, enfim, tinham uma certa intimidade, então eles brincavam. Mas o fato é que quando a Fanny vai ao encontro de Darwin, no estaleiro onde o Beagle está sendo reformado, Darwin está no Beagle, examinando o navio, passou vários dias lá, eles estão a mais de 300 quilômetros de distância de Shrewsbury, então, enfim, ela foi efetivamente ao encontro dele, mas ela visitou um outro navio, procurou Darwin, havia centenas de navios nas docas, eles se desencontraram. E ele escreve a Fanny sobre o navio e a viagem, e essa carta não se conhece. A Fanny não fez o favor de guardar, ou se ela guardou, outros não fizeram. O fato é que não se conhece essa carta, só se sabe pela resposta da Fanny, que o Darwin guardou, que ele teria empregado um humor satânico ao descrever o navio. E ele perguntava a ela se ela o esqueceria nos 3 anos de viagem, nos quais estaria fora. Então, no dia 6 de outubro, nós temos a resposta da Fanny. Você me pergunta o que terá mudado quando voltar, que você espera que eu não tenha esquecido. Eu não tenho dúvida de que estarei esperando por você na floresta como estou hoje, apenas mais velha e confusa. Onde quer que eu esteja, mude o que mudar em mim, nada poderá mudar minha opinião sobre você. As muitas horas em que estivemos juntos, desde os tempos em que éramos a governanta e o postilhão, nunca serão esquecidas e haveremos de evitar que encontrem um fim. Vejam que a moça também se expressava bem, né? Enfim. O humor satânico, de onde saía? Então a Floresta Negra ela morava naquela mansão, aquela mansão tinha inclusive uma fazenda, havia um bosque, nesse bosque havia caça, eles caçavam juntos, o que também não era uma coisa como que uma moça, mas
enfim. De onde saía esse humor satânico a que ela se referiu? Bom, na verdade, Fitzroy, ele não estava voltando do Pacífico, nem muito menos do Ártico, como se tinha aventado, mas exatamente do mesmo lugar para onde eles estavam indo. E esse navio, na verdade, ele tinha ficado perdido naquela região. O capitão anterior do navio não era o Fitzroy, mas era o Stokes, John Stokes, que teria escrito suas últimas linhas, as últimas palavras que ele escreveu foram: a alma de um homem morre com ele. E logo em seguida ele se suicidou na cabine que estava sendo oferecida para Darwin. Os ingleses levam muito a sério as histórias de fantasmas. Aliás, ao procurar imagens do Stokes, você pode fazer isso no Google, eu encontrei uma pousada na Inglaterra que fala: esta é a antiga casa de John Stokes, mas não é o John Stokes que se suicidou, é um outro John Stokes que também esteve no livro, mas não é o suicida, não foi, porque, enfim, os marinheiros diziam que ele continuava no navio, que ele não tinha abandonado o navio, exatamente naquela cabine. Então, enfim, dá para entender a hesitação que Darwin teve quando encontrou a situação, teve mais elementos da situação, não era aquela maravilha, né? Enfim, e ele mesmo, e o Fitzroy, então, a perspectiva de ficar ali naquela cabine vários anos não era uma perspectiva muito interessante para ele que era de uma família de suicidas, e vejam só, ele mesmo não teve morte natural, acabou morrendo por suicídio, muito tempo depois. Vou mostrar para vocês o Beagle, um rápido clipe. Que navio é esse? 70 tripulantes, armados. E aí está o nome do navio, o Beagle. Por que Beagle? Porque ele era um navio cartográfico, de pesquisa cartográfica. Ele era um navio de guerra, ele não era um navio de oceanográfico, um navio, ele tinha canhões. Aliás, o Fitzroy estava trocando os canhões, tirando os canhões de ferro fundido e colocando canhões de bronze, porque lá na Terra do Fogo as bússolas ficavam malucas, e uma das hipóteses que ele tinha é que os canhões, né, podiam ter a ver com essa. Então ele queria canhões que não fossem ferromagnéticos, né? E o que havia de tão valioso no Beagle eram esses cronômetros. Vejam que são cronômetros, são 22 cronômetros a bordo. Isso é um valor incalculável. O que o Beagle tinha a fazer tinha a ver com esses cronômetros. Esses cronômetros seriam cruciais para fazer as medidas de longitude. O mapa, basicamente, é uma combinação de duas medidas. A latitude é relativamente simples de ser determinada. Basta dizer que a primeira latitude, a primeira medida feita no Brasil, permanece válida até hoje. Ou seja, em 1500 já havia método para achar esse valor. Bastava ver como que o Sol subia em relação ao horizonte. Essa inclinação, esse ângulo que ele faz com o horizonte, com a perpendicular do horizonte, isso nos fala da latitude. No Equador, ele sobe perpendicularmente ao horizonte. Quanto mais inclinado ele subir, mais próximo do polo se está. Mas a longitude é diferente. Era necessário, enfim, se viajava sempre olhando os cabos, né? Essa navegação de cabotagem era sinal dessa dificuldade que se tinha de saber o quanto que se afastava da costa um navio. Isso tinha ensejado grandes desastres, grandes tragédias.